Bom dia, turma! Na nossa aula de religião de hoje, nós iremos falar sobre um personagem da Bíblia, certo? Um rapaz que teve uma história muito interessante. É a história de José, certo? José, ele foi um rapaz que ele foi vendido por seus irmãos. Os irmãos deles jogaram José em uma cova e o vendeu aos comerciantes. E José foi trabalhar como escravo lá no Egito, certo? Mas José, apesar de tudo que os irmãos fizeram a ele perdoou seus irmãos. E hoje nós iremos trabalhar com o texto. Amar é perdoar e servir. Vamos ao texto. Amar é perdoar e servir. Você já deve ter escutado sobre a história de José, que foi jogado numa cova por seus próprios irmãos e logo em seguida vendido para ser escravo no Egito. Essa história se encontra lá no livro de Gênesis, na Bíblia, certo? Imagine José sendo jogado em uma cova e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas José perdoou seus irmãos, pois perdoar é amar e servir. Perdoar não é um dom, perdoar é uma atitude. Mas, infelizmente, perdoar é coisa rara, virou arte. O perdão é uma atitude de amor que vem do coração e que é externada com um sentimento de esquecimento do que nos foi feito. O perdão é verdadeiro, não fica remorso dentro de nós. Saiba que não foi fácil para José. Ele tinha o poder nas mãos, o suficiente para fazer o que quisesse com seus irmãos, mas havia a necessidade do perdão para que os planos de Deus fossem revelados. Em Mateus 18, Jesus conta a história de um servo que devia muito ao seu rei, e esse mandou que fosse vendido tudo em sua casa. Mas o servo pediu-lhe perdão. O rei, movido pela compaixão, perdoou. Mas ao sair, esse servo encontrou um de seus conservos que lhe devia uma quantia muito menor do que o servo devia ao rei. O servo não quis perdoá-lo. Os assistentes do rei levaram o fato até ele, que ordenou que o servo fosse atormentado até que pagasse a dívida. Na nossa vida também encontramos pessoas que apresentam dificuldades de perdoar. Porém, devemos saber que a falta de perdão nos deixa doentes e é fora dos propósitos de Deus. Somos convidados, assim como Deus faz conosco, a perdoar nossos irmãos e a pedir perdão pelas coisas erradas que fazemos, do mesmo modo como rezamos o Pai Nosso. Então, se nós queremos o perdão do nosso Deus, nós devemos também perdoar os nossos irmãos, certo? E agora nós iremos fazer uma atividade sobre esse texto.